Pregação pode mudar, deve mudar. O que é que vai mudar? Vamos então para a segunda parte. Já olhamos para a unção, já olhamos para a história, já olhamos para a preparação do sermão, já olhamos para as metodologias. Pastor Luciano vai falar muito melhor sobre isso. Então, continuando, a importância de observar a criatividade e inovação. Pregador, seja criativo, seja inovador. Se você puder colocar uma coisa na sua cabeça, se você esquecer de tudo que eu falei, eu queria te pedir que você lembrasse pelo menos disso. A Bíblia não é uma caixa de bombons. Como que a gente faz com a caixa de bombom? A gente pega o serenata, pega o preferido primeiro e vai acabando, vai ficando aqueles amendoim, aqueles jandu e banana, não sei o quê, paçoca, vai ficando, né? Vai ficando, aí quando não tem a opção dos preferidos, aí a gente come aqueles últimos mesmo, porque não tem jeito. Então, meu querido, criatividade e inovação começa na escolha do texto ou do tema. Então, eu vou fazer um sermão monólogo. Qual sermão monólogo? Eu vou fazer de Pedro. Eu vou fazer de Davi. Eu vou fazer de Elias. Eu vou fazer de... Irmão, isso não é criativo nem inovador. Todo mundo conhece a história de Davi. Todo mundo conhece a história de Pedro. Você vai chover no molhado. O que não é criativo e não é inovador, o ouvinte tem a tendência de não prestar atenção. Eu vou te mostrar um negócio aqui. Olha isso. Como é que eu vou fazer? Vou enviar daqui para cá, né? Olha só. Olha essa imagem aqui. Falando de criatividade e inovação. Olha isso. Então, primeira coisa que eu acabei de fazer agora, eu peguei uma foto do meu celular, em poucos segundos mandei para o tablet e já estou projetando ali para você. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um sermão monólogo. Quem é a pessoa do monólogo? Golias. Eu não vou fazer de Davi, irmão. Eu vou fazer de Golias, porque é o meu tamanho. E também para fugir da mesmice. Meu irmão, o povo está cansado de ver Davi matando esse gigante. Não é possível que nesse livro não tenha outras histórias interessantes. O povo está cansado de ver Elias, não sei o quê, de ver o Pedro, não sei o que lá, de ver o João, de ver a cura do fulano, da ciclano, do beltrano. Meu irmão, pegue textos que ninguém está esperando que você vai pregar. Pega o Sofonias e faz uma exposição dele. Pega a segunda de João. Pega Tito. Entendeu? Pega um negócio diferente, um texto que ninguém imagina, uma pessoa que salta numa história que ninguém nunca prestou atenção nela. Só isso já ajuda na criatividade e na inovação do seu sermão. Então, precisamos nos atentar para algumas coisas. Planejamento. Ter um planejamento ajuda bastante.
principalmente quando o pregador é pastor e ele tem várias demandas. Então, você tem muita coisa para fazer, e a sua agenda não é fixa e sólida. Do nada surge uma demanda e você tem que ir resolver. Eu separei a sexta-feira para preparar o sermão. Aí na sexta-feira deu um BO lá e você vai precisar dar uma atenção àquele BO a sexta-feira inteira. No sábado você tem aniversário, casamento, visita e domingo de manhã você tem que pregar. O que você vai fazer da sua vida? Então recomendo. Não importa de que tipo, mas tenha um planejamento. Antecipe. Sexta-feira é o dia de eu preparar sermões. Ok. Então pega uma sexta-feira, prepara uns 10 sermões. E aí você vai usando aqueles 10. Aí na próxima você prepara mais um. Aí você pregou um, continua com 10. Aí na outra você prepara só mais um. E aí você fica sempre com 10 sermões no estoque. Tive uma demanda, não tive como preparar essa semana. Ainda tem 9. Foi uma semana conturbada, não tive como preparar de novo. Ainda tem 8. Faça um planejamento mensal, semestral. Eu faço anual. Coloquei aqui 4 exemplos. Esse é meu abril, que é o mês, que nós estamos, de 2022. Preguei essas mensagens na Igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha. Exposição da carta de Tiago, na perspectiva da coerência. Então, primeira perícope, uma fé coerente, um relacionamento coerente, uma fala coerente, tal. Lendo Tiago na perspectiva da coerência. Por quê? Porque é o que o Tiago fala. Você tem fé? Me mostra a obra. Eu quero saber se você é coerente, se você vive o que fala. Abril de 23, o que é que eu preguei? Aí já na PIB Itaim, backup, guardando o que realmente importa, porque estávamos no ano trabalhando a ideia de conectar as gerações. Então a gente foi inserindo termos das novas gerações para que toda a igreja se familiarizasse. Por isso, backup, guardando o que realmente importa. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a introdução do tema com esse versículo aí, armazenando o que realmente importa. A ideia é que a série de sermões é um HD. O que a gente faz com HD? A gente armazena, a gente transfere os arquivos, a gente sincroniza, acessa, compartilha, protege, expande e recupera, se der problema no HD. Abril de 24, o que é que eu preguei? Uma palavra. Porque o ano é da comunidade, 61 anos da igreja, com unidade, 61 com ele. Um com ele e um com a comunidade, o ano da unidade. Então, todos os meses do ano tinha a ideia da unidade. Abril é mês da Bíblia. O que a gente fez? Uma palavra. Se a gente tiver que definir a Bíblia em uma palavra, verdade, profundidade, santidade, eternidade, autoridade, e fui pregando os textos, apontando para a Bíblia. Esse mês de abril, estou de férias. O que é que foi pregado lá na minha ausência? Crer ser, porque o ano 62 da PIB Itaim é o ano do crescer, crer mais ser. Então a ideia da fé, da crença é desenvolvida no ano, e a ideia da essência, de que a gente tem que ser e crescer. Então, crer, ser. O que a gente é em Deus? Imagem e semelhança, grande nação, cabeça e não cauda, forte e corajoso, somos dele, somos filho amado, sal da terra, luz do mundo e mais que vencedor. Então, amanhã, quarta-feira, dia 30 de abril, o que é que vai ser pregado lá? Mais que vencedor, Romanos 8, 37. Isso está planejado desde quando? Desde junho do ano passado. Porque no meu calendário de atividades, no final de junho, eu tenho que terminar o planejamento anual litúrgico do ano seguinte. 12 meses, todos os cultos.
Culto infantil. O que é que as crianças vão aprender amanhã no culto infantil? Que são mais que vencedoras, Romanos 8:37. Se tiver atividade com os adolescentes durante o culto amanhã, porque a gente está testando esse modelo de tirar adolescentes também, para ter atividade, para multiplicar o espaço, que está faltando lugar, e também para que eles tenham um culto e uma pregação mais na linguagem deles. Então, se tiver amanhã uma atividade com os adolescentes separados, o que é que vai ser pregado lá? Mais que vencedor, Romanos 8:37. E o que é que a gente estimula? Os pais chegarem em casa e conversar com os filhos sobre o que aprenderam, porque estudaram, ouviram, foram ministrados no mesmo texto com o mesmo tema. Então a criança vai dizer para o pai o que é mais que vencedor, e o pai vai dizer para a criança o que é mais que vencedor. Então recomendo, independente do método, do tempo, da antecedência, recomendo, faça um planejamento. Porque com o planejamento você pode pensar mais, estudar mais, procurar coisas mais criativas, mais inovadoras. O que eu posso fazer para melhorar a entrega desse conteúdo? Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Vou abrir aqui. Ó, isso aqui é o canal da igreja que eu pastoreei lá no Espírito Santo. Igreja Batista Guaranhuns. Então, olha, ó, aqui, ó, eu coloquei aqui nos mais vistos. Porque tem 2 dessa série que estão nos mais vistos. Isso aqui é março de 2018. Todo mês de março eu pego o tema do ano e junto com o tema de missões mundiais. Mês de junho, missões estaduais, setembro, missões nacionais. Eu faço contato lá com, na época, né, o Brandão, o João Marcos e quem é de missões estaduais, pego o tema com antecedência, taco no planejamento. Então, por exemplo, esse ano lá em março, o tema da igreja é crescer. O tema de missões é no amor do Pai, vamos completar a missão. Como é que ficou o tema da igreja? Crescendo para completar a missão. Junta as duas coisas. Então, nesse março de 2018, o tema da campanha era Eu Sou Esperança às Nações. Qual foi a ideia do colegiado? Eu não faço isso sozinho. Todos os ministros, pastores, a equipe ministerial toda se junta em 4, 5, 6 reuniões. O pastor Carlos esteve lá, né, pastor? Alguns pastores, quando tomaram conhecimento disso, pediram para ir lá na PIB Itaim e participar da reunião como ouvinte. O pastor Carlos esteve lá e participou. É brainstorm. As melhores ideias nem são minhas. Ô, gente, ouça o seu povo. Tem gente ali que é muito melhor do que nós. Para com esse negócio de porque nós somos pastor, é a gente que tem que dizer o que eles precisam. Às vezes eles sabem melhor do que nós o que eles mesmos precisam. Então, quando eu sento com a equipe, 7, 8, 9 pessoas, e cada um pensando com a sua perspectiva, com a sua área, com a sua faixa etária, e a gente vai, qual vai ser o tema que vai dirigir tudo? E qual vai ser a ênfase de cada mês? E como é que a gente... E aí a gente vai, 4, 5, 10 reuniões se for necessário. A ideia é passar o mês de junho, tempo que a gente conseguir, até terminar o ano inteiro. Então vamos lá, lá o ano começa em novembro, porque é o aniversário da igreja. Então o tema do ano já é o tema do aniversário da igreja, faz a série de novembro e dezembro tem que linkar com o Natal, janeiro tem que linkar com, né, novo ano, nova vida, barará, fevereiro vão bater no carnaval, março missões mundiais, abril da Bíblia, maio família, junho missões estaduais, julho uma coisa que a gente acha que a igreja vai estar precisando, e agosto juventude, setembro nacionais, novembro música ou algum outro ministério, alguma outra ênfase, e de dezembro já é Natal de novo e vamos embora. Então, olha isso aqui, ó. No planejamento estava em março do ano que vem, isso em junho de 17, nós preparamos o planejamento da série de sermões de março de 2018. Já tendo o tema, planejamos. Então, a ministra de adoração, lá da época, ela acionava todos os departamentos que estavam debaixo dela. Tem sonorização, tem decoração, tem, né, tudo que acontece no culto é
demanda do ministério de adoração. Então, tudo que vai fazer no culto, no templo, a escolha das músicas, se vai ser teatro, se vai ter dança, se vai ter, o que será que vai ter, a maneira como vai estar decorada a igreja, tudo isso, na minha filosofia de ministério, está debaixo da adoração. Então, a ministra aciona as meninas, que geralmente são meninas, da decoração, porque, na minha filosofia, decoração faz parte de adoração e do ministério da palavra. Porque a maneira como eu decoro o ambiente em que eu prego pode ajudar ou atrapalhar o sermão. Então, presta atenção, irmãos. Junho, você tem 6 meses, mais 2 meses, janeiro e fevereiro. Tem que estar pronto em março. Você está pedindo uma demanda com 7 meses de antecedência. Mas o que a gente faz? A gente pede com 7 horas de antecedência. Ô fulana, tem como você providenciar para mim? Que eu tive uma ideia aqui que eu vou pregar sobre não sei o que, não sei o que lá, e eu preciso de tal coisa. A gente bota o povo doido. E quando eles não conseguem, a gente ainda briga com eles. Então você chega para uma menina que tem uma empresa de decoração, que vive de fazer decoração de festa, e como ela é membro da igreja, ela vai servir a igreja com aquilo, e fala com 7 meses de antecedência, que ela precisa pensar em algo para ajudar uma série que vai chamar Eu Sou, uma série de sermões no Evangelho de João. As 7 declarações de Jesus com Eu sou, caminho, pão, luz, você conhece. O que a menina da decoração pensou com 7 meses de antecedência? Vamos fazer um painel de pallet, que o marido dela trabalhava numa gráfica. A gente vai pegar o pallet, vai pegar uns rolos lá no negócio da gráfica. O fulano, que é um artista, tem habilidade manual, estava na moda na época, fazer painéis usando pregos. Então ele vai fazer com um preguinho as letras, porque antes do mês de março, vai ter o material de missões. E aí, a gente vai pegar o material, vai distribuir, a gente vai ver qual é a fonte que o material está usando, qual é a paleta de cores, e a gente vai decorar a igreja o mês inteiro dialogando com o material da campanha. E aí vai ser feito um painel com o tema da campanha Eu Sou, do mesmo jeito que está no cartaz da junta, e a gente vai mudar os elementos do painel a cada mensagem. Então, eu sou a luz do mundo. O que a menina fez? Um refletor em cima e um globo girando devagarzinho embaixo. A luz do mundo. Eu sou o pão da vida, uma cesta gigante com um monte de pão bonito. Eu sou a videira verdadeira. Em volta do painel, um pé de uva com os cachos pendurados. Então, olha só. E a verdade e a vida. E para encerrar, no capítulo 15, ele disse: Eu sou a videira verdadeira. Eu sou um pé de uvas. Olha só, gente, um pé de uva. E se o texto diz que a videira é verdadeira, que seja de verdade. Fala para mim se é difícil fazer isso aqui. É só planejar. É só planejar. Se cercar de um monte de gente talentosa. E deixar acontecer a mágica. Que Deus que faz. Mas qual é o nosso problema? A gente não planeja, a gente não tem antecedência, a gente não quer exercer criatividade, a gente não quer inovar. Vou parar por aqui, senão vou pecar. Olha outra, ó. Eu sou a luz do mundo. Olha lá, ó. Energia ou iluminação elétrica, ou até eletrônica. A luz do mundo. Então nós estamos falando de um mundo. Março de 2018, irmãos. 7 anos atrás, no Espírito Santo, Caiçara de beira de praia.
E nós estamos no maior estado do Brasil, na maior metrópole da América. E o que a gente está oferecendo para o nosso povo? Esboço de papel, escrito à mão. Pregador, me ajuda. Me ajuda. Você tem tudo na palma da mão. Você está no estado que tem acesso ao maior nível de economia e tecnologia. Você vai me dizer que você não tem condição de pegar um pedaço de pallet, pregar uns pregos, arrumar um globo com um refletor e fazer algo criativo e inovador para poder impactar o auditório? Então, gostaria de te pedir isso. Como disse, pode esquecer de tudo. Por favor, só não esqueça disso aqui. A Bíblia não é uma caixa de bombom. E o seu povo tem que ser surpreendido com a profundidade do seu conteúdo e com a criatividade da forma que você entrega o seu sermão. Não é uma caixa de bombom, que você pega só os preferidos e vai largando os outros para lá. Tem que pregar todos os textos, tem que pregar todos os livros, tem que pregar usando todos os métodos. Abre esse leque, pregador, e vamos surpreender o povo. Tem que gerar alguma coisa para o pessoal falar, eita, eu não estava esperando por isso. Não vou perder o próximo. Por quê? Porque sempre tem uma coisa nova. Se você for pregar o mesmo texto, por favor, traga uma informação nova sobre o mesmo texto. Então, cuidado. Não pregue, como bem disse o Maninho, sem buscar a Deus antes. A vida devocional do pregador é a base da sua pregação. Se você não é o pastor da igreja, não pregue doutrina. O dever de doutrinar o povo é do pastor da igreja local. É falta de educação pregar doutrina no púlpito que não é nosso. Cuidado com o tempo. Como já disse, 2025... principalmente em São Paulo, não passe de 30 minutos. Mas eu tenho 1h30 de conteúdo. Faz em 3 sermões. Cuidado com o vocabulário. PBB, secção São Paulo. Ninguém fala secção mais, irmão. Por favor, me ajuda. Com todo respeito. Mas você não está comunicando mais. Vamos trabalhar o soerguimento desta igreja. Ninguém fala soerguimento, irmão. Revitalização. Procura para mim um livro cujo título é Soerguimento de Igreja. Não existe! Aqui nesta igreja, nesta estapafúrdia estrogonófica. Para, irmão. Fala simples, fala a língua do povo. Eu sou mineiro, eu não conjugo plural nos verbos, falo tudo errado mesmo. Nós vortemos. Para com justificativas. De vez em quando alguns pastores me convidam e me perguntam, e aí, pastor, o que você achou da nossa igreja? O que você achou do ministério? O que você achou? Eu confesso que eu fico com muito medo do que eu vou falar. Porque eu nunca vi um povo bom para dar justificativa igual o pastor. Você chega para o cara e fala assim, meu irmão, esse fio precisa ficar aqui, meu irmão? Não, é porque o menino que bota lá em cima não veio. É porque, para!
Dá um jeito de sumir com esse fio daí, tá feio. Aqui tá no improviso. Tá errado. Não sei de quem é a culpa, mas tá errado. Não. Ei, vamos ser sinceros. Nós estamos no auditório da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Não era para ter um pontinho de HDMI aqui, não? Está sendo gravado. Não era para ter uma iluminação melhor aqui, não? Os meninos da câmera, se tivesse uma luz melhor, ajudava ou não? Ô, gente. Não, é porque nós não temos dinheiro. Oh, você está em São Paulo, você está no lugar que tem mais dinheiro no Brasil. O Alex tem mesmo. Ele tem 3 telão na igreja dele. Pregadores, atenção, aqueles que não são pastores, atenção. Aqueles que não são pastores, por favor, em nome de Jesus. Se você não se preparou bem, se você foi convidado de última hora, não importa o que aconteceu até você chegar no púlpito, nunca dê justificativas. Prega e pronto. Ah, porque minha voz está ruim. Não quero saber, quero ouvir a mensagem. Quero saber da sua garganta, eu não sou otorrino. Ah, porque não deu tempo de preparar. Não estou preocupado com a sua agenda, eu quero o meu sermão. De qualidade, porque eu vim para comer, quero comida boa. Ah, porque o pastor me chamou de última hora. O miserável ainda expõe a gente. Você aceitou porque quis. Prega sem estrangar, gente. Ok? Todo mundo está sabendo que no programa está o Luciano. Todo mundo viu, ninguém é bobo. Eu sentado aqui de bermuda e chinelo, querendo beber de balde do meu amigo Luciano. Fomos convertidos na mesma cidade, só não na mesma igreja, Volta Redonda. Ele era do Retiro, eu era da Central. Sentado para beber do Luciano. Luciano voltando de Rondônia, deu piripaque, e aí, Manu, bora? Fui ali, peguei meu tablet, botei um tênis. Pensei em ir de bermuda mesmo, mas vamos com calma. E estou aqui, devidamente preparado, sem dar desculpa, sem dar nada. Ah, porque eu me preparei para quarta-feira, para agora eu acho que eu não consigo. Cria vergonha nessa cara, rapaz? Você é preletor de um congresso de pregador, um monte de pastor, um monte de líder, você fica com conversa fiada? Pega o negócio e faz. Então, parar de dar justificativa. Nós estamos falando de pregação. Abrindo um parêntese para os pastores presentes. No seu ministério também, pastorzão, para de justificar e resolve o problema. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Tem dinheiro sim. Talvez você não está sabendo pedir direito. Talvez você não está sabendo atrair direito quem tem. Repense sua maneira de lidar com o dinheiro, se é que está te faltando dinheiro. Para de justificar, ah, porque eu aprendi assim. Reaprenda. Tenta, erra. Você acha que eu, desde sempre, fiz slide desse jeito, no Canva? Tem 1 ano e meio que eu mexo no Canva. Fazia no PowerPoint, do melhor jeito que eu sabia. Aí, de repente, pastor, você sabe que agora tem um aplicativo que é muito mais fácil, muito mais rápido? Não, como é que é? Vou virar 3, 4, 5 noites até eu aprender a mexer nesse negócio. Aí os primeiros é mais ou menos, o segundo vai melhorando, aí você vai vendo, aí você vai assistindo, vai aprendendo com um, com o outro, e vai mexendo. Quais as ferramentas eu posso usar? Ah, então pode ter uma caneta que eu posso escrever aqui, e sai lá, e lá. Aí hoje eu consigo, pega, vai, volta, pega a caneta, entra no Google, abre o mapa, rapidinho, mas no início eu catava milho. Onde é que é aqui, irmão? Ricardo, me ajuda aqui, meu filho. Ué. Mas aí não, a gente tenta a primeira vez, não ficou perfeito. Está vendo? Eu vou voltar para o meu método antigo, ele que é melhor. Para com isso, pastor.
Andragogia e dinamismo. Temos a necessidade de comunicar com as novas gerações, mas o nosso público tem uma média de idade adulta. Os nossos ouvintes, em média de idade, principalmente nas igrejas batistas de São Paulo, têm uma média de idade adulta / idosa. Portanto, não devemos usar a pedagogia, devemos usar a andragogia, ensino de adultos. Por que é que você acha que um programa infantil, cheio de cor, cheio de barulho, movimento, tudo poluído, por que cansa a gente que é adulto e prende a criança? Métodos diferentes. Por que o Jornal Nacional é chato para uma criança? Porque ele é andragógico. O público do Jornal Nacional é o público adulto e idoso. Então ele, boa noite, e muda a câmera. Está ali a outra. Hoje nós vamos ver tal coisa e tal coisa. E muda a câmera. E a gente vai ver agora tal coisa, não sei o que lá. Aí vai lá, mostra a matéria e volta. Porque não sei o que, do não sei o que lá. E muda a câmera. O que você acha que muda o tempo inteiro? Isso é andragogia. Por quê? O adulto e idoso, se ficar o mesmo plano, o mesmo tom de voz, dorme. Então, se o nosso auditório é adulto / idoso, eu vou meter um microfone aqui e vou pregar o tempo inteiro assim, no mesmo tom de voz, sempre no mesmo plano, mexendo no máximo o olho, e aleluia, glória a Deus. Está todo mundo dormindo, ninguém está prestando atenção em nada. Faz um teste, pastor. Seja corajoso. Faz um Google Forms e pede para os seus idosos, na segunda-feira à noite, escrever para você num Google Forms anônimo o que você pregou 24 horas antes. Faz o teste. Se você tiver coragem, diante de Deus, faça o teste. 24 horas depois de ter pregado, pergunte para o seu auditório o que você pregou. Você vai se surpreender. Dinamismo. Falei da outra vez, vou repetir. Se você andar para um lado, você olha para o outro. Porque aqui eu estou muito perto, aqui eu agrido a privacidade, aqui eu gero constrangimento. Se eu olhar aqui, a pessoa parou de escutar o que eu estou falando e começou a pensar um monte de coisa. Eita, está me olhando, será que ele sabe de algum pecado? Ai meu Deus do céu, está mandando recado para mim, estou invadindo a privacidade. Então se eu estou desse lado, eu olho para lá, porque lá fica longe. Aqui está todo mundo prestando atenção, porque eu estou bem perto, mas lá eu não estou agredindo, invadindo a privacidade de ninguém. E aí, eu preciso usar do movimento para mudar o plano de visão das pessoas, para gerar um dinamismo. E aí eu olho para lá. Aí eu busco lá atrás. Aí eu venho aqui. Aí eu cito o nome de alguém. Aí eu falo de alguma característica de alguma coisa. E eu mexo, e eu ilustro. Claro, não estou aqui para ficar fazendo pirueta. Mas, irmão, parado eternamente em púlpito esplêndido. Se vai usar a multimídia, cuidado para não usar mal. Os meninos estão vibrando ali. Cuide do design do que você vai apresentar. Não é um fundo branco, uma letra preta Arial 14, irmão. Se for para você fazer um slide com fundo branco, a letra P, Arial 14, em nome de Jesus, não faz, não. É melhor não ter. Ah, pastor, mas eu não sei mexer com isso. Qualquer adolescente da sua igreja sabe. Um sobrinho, um neto, um parente, qualquer vizinho seu, entre 15 e 30 anos, sabe. Mas por que a gente não pede? Porque a gente se acha o sabe tudo. Um pastor vai pedir a ajuda de um adolescente? Larga de ser soberbo, velho. Coerência. Aquilo que eu estou falando tem coerência com o que eu estou usando? Eu estou falando sobre multimídia. Qual é a imagem que eu estou usando aqui? A imagem de um data show.
A imagem que eu uso tem coerência com o assunto que eu estou falando. Aí o cara vai falar sobre perdão e o slide é uma chama de fogo. Irmão, o que tem a ver perdão com fogo? Fogo é quando for avivamento, sermão. Quando for avivamento, é fogo. Quando for perdão, é quebrantamento. É uma paisagemzinha branda, serena. É um negócio que dialoga com perdão. Então, por que o meu material tem um fundo preto com roxo? Porque o design da convenção que fez a divulgação do evento usou preto e roxo. Por que eu escolhi essas fontes, essas cores? Porque dialoga com a divulgação do evento. Tem que ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente mostra. Senão, buga a cabeça do cara. Aí, 24 horas depois, quando você pergunta o que você pregou, ninguém lembra, por causa disso. Baralhou tanta coisa na cabeça que ele não lembra. O tempo certo da piada, da ilustração, do silêncio retórico. Tem que ter um time. E às vezes a gente perde o time, aí destrói tudo que foi construído. Os recursos que a gente tem na mão. Eu tenho o tablet, eu tenho o Canva, eu tenho o adaptador, USB-C para HDMI, tem esse cabo, tenho o multimídia lá em cima, eu tenho vários recursos, mas eu preciso usar de maneira eficiente. Não é só usar por usar, tem que usar de um jeito que ajude a gente, e não que atrapalhe. E seja contemporâneo, pregador. Seja contemporâneo no estilo da sua apresentação. Não coloque uma apresentação datada, sabe? Nossa, isso aí é um PowerPoint de 98. Nossa, ele está usando aquele clipezinho do Microsoft, não sei o quê, do Windows 94. Aquela imagem que ele colocou lá, paisagem no Google. A primeira que veio, ele pegou. Se abriu o Google e pegou uma imagem de paisagem, já está até legal. Porque geralmente o fundo é sólido, ou é branco ou é preto. Me ajuda, gente. Por favor, nós estamos em São Paulo. Cuide para que a sua fala seja melhor que o seu silêncio. Cuide para que o uso da ferramenta seja melhor que o não uso da ferramenta. Então, ontem, antes de pregar, eu fiquei 1 hora, enquanto estavam todos resenhando e jantando, eu estava aqui com o Chico, com o Luiz, com os meninos top lá de Rio Preto, e nós passamos 1 hora até descobrir a melhor maneira de usar o recurso. Se não descobrisse, eu não usaria. Era só no gogó mesmo. Porque para usar mal é melhor não usar. Então, chegue cedo, planeje, faça o teste, envolva mais gente para te ajudar. Ô, irmão, esforça um pouquinho mais. Qual o mundo que mudou, hein? Vocês falaram no início que o mundo mudou, mas qual? Isso é um papiro, tecnologia de escrita, alta tecnologia egípcia, porque antes era barro, cerâmica e pedra. Agora você tem um negócio muito mais leve, muito mais fácil de transportar, que cabe muito mais conteúdo. Alta tecnologia egípcia. Depois a alta tecnologia asiática. Na cidade de Pérgamo, pega o couro do animal e é muito mais durável e tão leve e fácil de armazenar como um papiro. Só que é extremamente mais durável o couro de um animal do que um papel vegetal. Então a alta tecnologia do primeiro século é o pergaminho e não mais o papiro. Aí no século XVI o cara inventa a prensa. Bota as letras, uma mão de tinta e paf, já sai uma página inteira. Paf, uma página inteira. Paf, alta tecnologia alemã. Depois a gente vai para o papel. Papel mais grosso, vai ficando mais fino. Letras grandes vão ficando menores.
Levanta a mão aqui quem fez trabalho de seminário usando máquina de escrever. Olha aí. Agora eu pergunto a vocês: vocês continuam usando máquina de escrever para preparar os sermões? Ah, mudou, né? E aí nós temos a impressora, não é? Nunca me esqueço de uma experiência com meu filho. Ele era bem novinho e estudava à tarde. E uma vez por semana minha esposa trabalhava de manhã, então eu tinha que levar ele comigo para o trabalho. Ele tinha uns 4, 5 aninhos e eu levava ele para o trabalho, botava um colchãozinho lá no escritório, ele ficava deitadinho, eu trabalhava, daqui a pouco ele acordava, eu dava comida e tal. Quando era lá umas 11h30, quase meio-dia, ele já estava bem agitado, com uniforme, já ansioso para ir para a escola e tal. Aí eu dava algumas coisas para ele brincar e distrair. Aí eu fui fazer uns boletos, 2004. Eu fui fazer uns boletos na máquina de escrever, porque botava lá o papel, né? Aquele, e tac, botava o nome da empresa, o valor, porque tinha dado um defeito na impressora. Ele chegou do lado e ficou abismado de ver a máquina de escrever. Aí eu vi que ele gostou, tirei, botei um papel em branco, falei, vem cá para você escrever. Aí ele, como assim? Eu falei, bate aqui, ó, a letra, como que é seu nome? Aí qual a letra? Ele, essa daqui. Aí pá, bateu a letrinha, aí taf, saiu lá. Aí taf, tá. Quando ele viu o nome dele, ele falou, pai, que top, um computador que imprime na hora. Olha que loucura. Era a tecnologia anterior, mas na cabeça dele era posterior. Por quê? No computador a gente digita tudo primeiro para depois imprimir. Aqui já imprime na hora. E agora, irmão? Nós vamos imprimir o quê? Se todo mundo está olhando na tela. Pastor, vamos fazer um material para aquela classe? Claro. Material pronto. Vamos imprimir, pastor? Para quê? Ué, pastor, como é que o povo vai ver a lição? No PDF, no celular, minha filha. Ou tem alguém, ainda que idoso, numa sala de EBD sem o celular na mão? É, pastor, está todo mundo com o celular, então taca o PDF no WhatsApp e acabou. Está todo mundo com a lição, vai gastar dinheiro imprimindo. Para quê? Nós temos aqui os 10 mandamentos. O original de Moisés, a cópia hebraica, a impressão judaica e Êxodo 20 no celular. Qual decálogo aí está mais certo? Decálogo é decálogo. Não terás outros deuses diante de mim, na pedra, no papiro, no pergaminho, no livro ou no celular. Bíblia é Bíblia, independente de onde esteja escrita. Ô, gente, uma Bíblia mais santa que a outra? Um formato mais santo que o outro? Pelo amor de Deus. Então, qual o mundo que mudou? Aí é Davi com Batseba. Você sabe o que aconteceu entre Davi e Batseba. Primeira vez que eles se encontraram, certo? Certo. Aí é Davi com Batseba. Ontem na praça, tirei essa foto. Te pergunto, o mundo mudou? Qual desses dois pecados aí está mais errado? Adultério é adultério. 1000 antes de Cristo ou ontem na praça do Itaim. Adultério é adultério. Isso não mudou. Então, o mundo mudou. Um mundo mudou. O outro, nem tanto. Pecado continua sendo pecado. Obediência continua sendo obediência. Santidade continua sendo santidade. Verdade continua sendo verdade. Esse mundo não mudou.
Então, de que mundo que nós estamos falando, irmãos? Do universo criado? Do planeta Terra? Da humanidade? Ou do sistema pecaminoso? O universo não mudou, a gente continua no mesmo sistema solar. A gente continua no mesmo planeta, Terra. E a gente continua cometendo os mesmos erros. Então, qual foi o mundo que mudou? A humanidade. Os elementos e características da humanidade é que vem mudando ao longo do tempo. Então, na Idade Antiga, quem estava no centro era a divindade. Na Idade Média, quem estava no centro era a igreja. Na Idade Moderna, quem estava no centro era o homem. E no nosso tempo, quem está no centro é eu. Cada um é o centro de si mesmo. Não tem mais centro. Eu sou o meu centro. E se eu digo que isso aqui é uma beterraba, é a minha verdade. Isso aqui é beterraba. Ah, Manu, mas isso está errado. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou dizendo, é assim que eles estão pensando lá fora. A tecnologia mudou. O que Davi usou para cometer adultério é diferente do que aquele menino estava usando para trair a sua esposa na praça lá do Itaim. A tecnologia é diferente, o estilo de vida, as ferramentas são diferentes, mas pecado continua sendo pecado. Então, na área da tecnologia, o que é que mudou? A comunicação. Eu fico louco quando alguém me manda uma mensagem assim: posso te ligar? Aí eu pergunto, para quê? Para a gente conversar. Já não estamos conversando? Aí a pessoa fica enrolando. Geralmente é um pastor. Mas eu preciso falar com você. Já está falando. Mas eu preciso que... Pode dizer. Mas... Pode falar. Aí 12 minutos depois ele diz, queria saber se você pode na data de 23 de abril. Por que já não falou no início, Manu? Pode 23 de abril? Menos de um minuto eu olharia e diria, não posso, muito obrigado. O transporte. Não tenho carro. Na década de 80, preciso andar 5 quilômetros para chegar na casa da minha namorada. Como é que eu vou? Ou a pé, ou de bicicleta, moto, carro. Na minha condição de vida, nem bicicleta, nem moto, nem carro. Se tiver ônibus, se não, é a pé mesmo. Hoje, chamo um Uber, R$7. Vou de carro para a namorada. A produção e o consumo. Visite uma indústria saudável. Alguém que fabricava uma coisa na década de 80, 90, continua hoje fabricando a mesma coisa, tendo sucesso no mercado. Visite a fábrica e veja se é com as mesmas máquinas. Veja se é com as mesmas matérias-primas. O abençoado ali de Mauá trabalha na GM, fazendo carro ali em São Caetano. Conversando ontem, eu perguntei para ele, hoje é tudo robô que faz? Ele falou, a grande parte. Mas e quando você começou 20 anos atrás? Ele era na mão. Tanto que eu peguei uma lesão no ombro, de tanta borracha que eu coloquei na porta de carro. Na mão. E hoje? Hoje o robôzinho pega e faz... Acabou. Não se produz mais do mesmo jeito. Por quê? Porque não se consome mais do mesmo jeito. Se os carros da Chevrolet saem zero do mesmo jeito que saía na década de 80, ninguém compra Chevrolet mais. Tem que sair com qualidade. Então, tem que mudar
a produção, porque o consumo mudou. Os chineses estão aí, dando na cara de todo mundo. Quando eu era criança, o meu sonho era ou ter um Fusca, ou ter um Fiat 147, ou ter um Corcel, ou ter um Chevette. Eram as minhas possibilidades em tombos. E hoje, quantas possibilidades eu tenho? Inúmeras. A medicina. Irmãos, um irmão lá da nossa igreja, com uma enfermidade, precisou de uma cirurgia. Num culto. E ali eu vi, o povo tem dinheiro, a gente aqui não está sabendo pedir. Num culto nós levantamos 40 mil reais para pagar a cirurgia daquele irmão. Lógico, muito querido pela igreja. E todos cientes de que ele não tinha condição. Pelo SUS vai demorar bastante e vai ser na mão do médico. Com 40 mil, o cara lá nos Estados Unidos bota o olho num negócio e joga videogame aqui, ó. E lá dos Estados Unidos opera ele aqui em São Paulo, num robô. E a gente indo para o púlpito com um esboço de papel escrito à mão. O estilo de vida das pessoas mudou. Ninguém vive mais do mesmo jeito que vivia no século XX. Ah, os jovens estão conectados, você já está atrasado. Os jovens nem mais estão conectados. Quem está conectado agora são os idosos, que não saem do WhatsApp e do Facebook. A molecada mesmo não está nem aí com isso mais não. Já é outra coisa, você está para trás. A irmã veio toda feliz falar comigo. Pastor, entrei no Facebook para vigiar a minha filha. Tadinha. Dá dó, não dá? Dá uma dozinha. Então, às vezes eu olho para algumas coisas assim no ministério, dá uma dozinha. Não, porque agora eu vou fazer desse jeito. Dá uma dó. Já passou, irmão. Já passou faz tempo. A menina tem uma conta no Facebook com meia dúzia de foto crente e 3 versículos bíblicos. Ela bota para quebrar mesmo em outro aplicativo. E a mãe dela, que está no Facebook, achando que está vigiando ela, nem sabe da existência do aplicativo que ela está botando para quebrar, e a mãe não está vendo nada. Não estou falando de mães. O sistema político, há 50 anos atrás, era democracia no Brasil? Mulher jogava bola, votava, entrava na universidade. Mudou, irmão. Acorda. Mudou. A cidade. A urbanização da cidade. Em tombos. Eu cresci na rua de terra. Tempos depois, paralelepípedo. Agora fui visitar minha mãe, tomei um susto. Asfalto. Falei, mãe! O prefeito, um menino da minha idade, filho de um comerciante da cidade, um menino bom, né? Essa coisa da nova política. O menino está quebrando o pau, fazendo um monte de coisa, transformando a cidade. Meteu, foi asfalto. E o povo, ai, cadê os paralelepípedos da história? Porque foi meu vô que deu o paralelepípedo. Seu vô morreu! E esse paralelepípedo está acabando, as bicicletas estão caindo, as velhas estão torcendo o pé, está todo mundo escorregando. Acabou o paralelepípedo. Por isso que chama tombos. Meu irmão,
Quando a gente assistia Guerra nas Estrelas, o Spock abria uma tela de vídeo e conversava com outro cara na outra nave, lá não sei onde, a gente olhava e falava, que mentira! Mudou, irmão. Hoje você abre o seu celular e conversa com seu neto que está em outro continente. Só que há 20 anos atrás isso era inimaginável. Irmão, mudou, irmão. Os direitos das pessoas. Meu avô, eu tinha 8 anos de idade. Ele me ensinou a dirigir, nadar e atirar. Olinto Mesa Barba, um homem tem que saber 3 coisas na vida: dirigir, nadar e atirar. Ele me tacou dentro da variante e eu... Mentira, variante mesmo. Azulzinha, aquela clarinha, sabe? Botava a almofada e vambora. Tem que aprender a dirigir. Foi no canal da cachoeira aqui, Tombos, e ó, tá vendo? Ó, água aí, vai. Aí eu vou, tem que nadar. E me levou para o mato. Ele com o Revestrais, um amigo dele. Revestrais é o apelido, cara. Eu achava que era nome, depois que eu entendi que era um apelido. Trabalhava na caixa d'água o Revestrais. Aí ele falou, ó, a variante cheia de cachorro, perdigueiro e uns beagle misturado, várias espingardas, e ele e o Revestrais, ó, quieto. Aí soltava o cachorro. Os cachorros, daqui a pouco, aí a gente, quietinho. Aí o perdigueiro lá, gritando dentro de um buraco. Aí ele, sai pra lá, cachorro! Pá! Aí metia a mão lá dentro, puxava um tatu. Aí voltava com um tatu, desfilando no centro de Tombos. Aí, ó, vão comer com abóbora madura. Tatuzinho com abóbora madura. Se eu fizer isso hoje lá em Tombos, irmão, vou preso. Mudou os direitos das pessoas e dos animais. Meu irmão, é um outro mundo. A informação, irmão. Você está pregando aqui, o menino está no Google, pesquisando se o que você está falando está certo. Eu presidi lá no Espírito Santo por 4 anos. Cansei de receber reclamação de membro de igreja dizendo, meu pastor está pegando sermão da internet. Você tem como provar? Claro, olha aqui. Quando você digita aquele tema, é o primeiro que vem no Google. Afetividade. Século 20, modernidade, é o tempo da efetividade. Atrai mais quem é mais efetivo. Agora é o tempo da afetividade. Atrai mais quem tem mais afeto. E a gente está preocupado em pregar efetivamente. Só que a gente está num tempo de pregar afetivamente. Eu não estou dizendo que a gente não vai condenar o pecado. Ele continua igual e a gente vai condenar igual. Mas o afeto precisa pular na frente. O pastor Manu falou que é para pregar a favor dos não sei o que, do homossexual. Falando isso não, irmão. A afetividade é carinho. Tem nada a ver com sexualidade, não. Conserta a sua cabeça. A cultura mudou, irmão. A maneira de consumir cultura mudou. Por isso a maneira de produzir cultura mudou. Ninguém entra mais num grande estúdio para gravar nada. É um microfone, um computador no quarto do adolescente. 7 milhões de views. O menino é milionário. Mudou, irmão. Mas eu não entendo. Porque mudou, por isso que a gente não está entendendo. Tem que entender. O mundo mudou. A pregação
precisa mudar, não é que pode ou deve, precisa. O conteúdo intocável e inalterado. O conteúdo é o mesmo, porque o pecado continua o mesmo, mas a forma que a gente entrega precisa estar coerente com o tempo que a gente vive. Então, de que pregação que nós estamos falando? Qual o mundo que nós estamos falando? A humanidade. Então, de que pregação? Nós estamos falando que tem que mudar o conteúdo? Tem que mudar a doutrina? Tem que mudar a teologia? O que tem que mudar é a forma que a gente entrega. Nós estamos em São Paulo, irmãos. Greco-romanos. Forma e conteúdo equilibrados para entregar o melhor que essa geração vai se interessar. Então, algumas dicas para você preparar um sermão mais eficiente no século 21. Prepare usando o digital, irmão. Aprenda a mexer na Bíblia digital, no aplicativo de exegese digital, no comentário digital. Você vai ganhar muito tempo. Muito tempo. Use os aplicativos. Ah, eu não sei. Pergunta para quem sabe. Quebra a cabeça. Chama uns adolescentes para te ajudar. Faz alguma coisa, se esforça. Abre, mexe 1, 10, 15 vezes, até aprender. Irmão, a gente faz exegese hoje com 2 minutos. Aliás, menos. Olha isso aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Olha isso aqui, ó. Fala um texto para mim, seu texto preferido da Bíblia. João 1:12. Vou fazer a exegese desse texto agora. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual palavra aqui é poder? É a palavra exousia. Poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Pode ser um poder físico e mental, poder de autoridade como influência ou direito, um privilégio, e o poder de reger ou governar. Qual desse poder João está falando? Vamos ver o contexto. E serem feitos filhos. Qual é a palavra para filhos? A palavra teknon. Ué? Está vendo que interessante? Filhos de Deus, Theos. Na minha cabeça eu achei que filhos era uios. Só que eu acabei de ver, Diogo, que filhos aqui é teknon, criança, descendente, não necessariamente uios, como Jesus, que é do próprio Deus. Olha que exegese maravilhosa, que pode mudar a aplicação da mensagem em 2 minutos. E voltamos para a palestra. Use a inteligência artificial, irmão. Para com esse preconceito bobo. Porque a inteligência artificial é herege. Meu irmão, quem vai conferir o conteúdo é você. Você vai ler o que ela te entregar. Você vai ler antes de pregar, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Olha isso aqui, ó. Eu não vou nem usar o chat GPT, não. Vou usar a minha da Google, Samsung, sei lá, que é a Gemini, que é a que eu tenho usado mais para textos. Preste atenção. Preciso de uma palestra para pregadores com 10 tópicos falando da importância de usar a tecnologia a serviço do reino de Deus.
Que tema inspirador! A tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta poderosa para expandir o reino de Deus. Preparei 10 tópicos para a palestra com o objetivo de inspirar. Primeiro, ampliando o alcance da mensagem. A tecnologia rompe barreiras geográficas. Plataformas online, transmissões ao vivo, podcast, permite que a palavra de Deus alcance lugares remotos. Segundo, a Bíblia ao alcance de um toque. Olha, vários aplicativos e versões digitais, ferramentas que podem ser utilizadas. 3, ferramentas visuais e interativas para um ensino impactante. Meu irmão, em nome de Jesus, diante de Deus que está aqui em todos nós, se eu pego isso aqui, faço uns slides e trago aqui, todo mundo gosta. E eu não demorei 1 minuto. E se eu ler e conferir que nada fere a minha doutrina ou o código de ética da minha denominação, eu taco isso num slide. Isso porque eu pedi em texto, porque se eu for na outra que gera imagem, eu peço 10 tópicos com imagens, e ele já me dá a apresentação pronta. Em 2 minutos eu preparo palestra para casal, para pastor, para universitário, para o que quiser, com 2 minutos. Ah, Manu, mas a gente não pode substituir o período da oração. Sim, eu não estou falando que vai deixar de orar. Eu já não falei aqui que tem que orar? Eu já não falei que é a unção que precede tudo? Eu já não falei da vocação, do chamado? Eu já passei dessa parte, irmão. Eu já estou agora na hora do preparo. Você já orou, você já buscou a Deus, Deus já te deu a direção. 10 tópicos para pregadores usando tecnologia. Essa é a direção de Deus? Como que eu vou organizar isso? Eu peço para um aplicativo e ele me dá pronto. Aí eu tenho mais tempo para visitar. Eu tenho mais tempo para ligar, mandar mensagem. Eu tenho mais tempo para administrar e gerir melhor o CNPJ. Eu resolvi com a ajuda do aplicativo. Eu tenho mais tempo para cuidar das pessoas. Para encerrar, aprenda a usar, irmão, os aplicativos a seu favor. Material audiovisual. Meu irmão, em nome de Jesus, pelo bem do rebanho que te ouve, prepara um negocinho melhor aí, gente. Um slidezinho, um videozinho, qualquer coisa que ajude o povo a entender melhor o que você está falando. Na entrega, seja dinâmico, pastor. Pastor, com todo respeito, você não tem noção do quanto eu amo pastores. E às vezes eu fico tão irado, igual com os filhos meus, quando eu vejo fazendo besteira. Não é raiva, é ira. Menino, fazendo isso você não vai dar em nada na vida. Às vezes eu olho para os pastores e sinto a mesma coisa. Para com isso, não funciona. Irmão, a Arca da Aliança, um pedestal, e você parado aqui por 50 minutos? Irmão, por favor, em nome de Jesus. 2025, São Paulo. Por favor, irmão. Use o recurso. Sabe quem está usando o recurso? A música. Só que esse negócio não foi inventado para música. Isso foi inventado para oradores usarem como recurso do seu discurso. Isso foi inventado para nós e a gente deu de mão beijada para os músicos. Só eles que usam. A decoração da sua igreja, pastor. Ou você que é pregador e não é pastor, quando você tiver a oportunidade de pregar, peça ao seu pastor, se ele deixar, mude alguma coisa
que ajude a chamar a atenção para a mensagem. Usa um painel, usa um pano, usa um pedaço de pau, qualquer coisa. Mas muda esse negócio, pelo amor de Deus. Gente, a estética não é sacra, a decoração não é sagrada, pode mudar. Eu não sei no dia que o Alex foi, porque eu estava de férias. O dia que você foi pregar lá no jantar de casais, como é que estava a igreja? Os bancos? Em formato de arena. Aí, ele pregou daqui e os bancos estavam tudo assim em volta. E a ideia era que ele andasse no meio, falasse, blá, blá, blá. Muda a disposição dos bancos, o formato do negócio. Esses dias eu cheguei na igreja para fazer um atendimento, os meninos estavam lá no templo, virando de cabeça para baixo, mudando um monte de coisa. Aí eu cheguei para a ministra, o que está pegando aí? Não, pastor, aqui nós tem o evento agora, um aniversário do Ministério de Dança, e a gente vai gravar um clipe. Então a gente está montando o cenário, onde a banda vai tocar, as meninas vão dançar, e a juventude vai estar em volta, e a gente vai gravar um clipe. Falei, maravilhoso. Pastor, está tranquilo? Pode mexer? Deve mexer, por favor, muda tudo. Mas depois vai dar muito trabalho para o domingo de manhã. Trabalho nenhum, o professor aqui domingo de manhã sou eu. Pode deixar tudo assim, eu vou dar aula assim mesmo. Quando a galera chegar vai ser uma surpresa. Olha, está tudo diferente, senta aí, gente. Vamos gravar um clipe hoje, né, IBD? Faz alguma coisa nova. Eu não sei o que, mas faça alguma coisa nova. Qualquer coisa, mas pelo menos uma coisa nova. Diferente. Não precisa mexer na doutrina, não precisa mexer na Bíblia, não precisa mexer na declaração doutrinária, mas mude alguma coisa, por favor. O mundo mudou. A pregação precisa mudar, eu sugiro esse mapa. A gente só muda se mudar a mente. Se você voltar daqui com a mesma mente, não muda nada, não melhora nada. Precisa de uma atualização, uma adaptação. Mas eu aprendi assim, precisa atualizar. Precisa adaptar. Porque quando você aprendeu, os ouvintes não tinham celular na palma da mão com internet. Agora tem. Precisa mudar. Mude o processo. Mude a sua maneira de se conectar com as pessoas. Como é o processo da sua pregação? Você assume, abre, posiciona o esboço, ajeita o microfone, graça e paz, boa noite, vai fazendo. Há 30 anos, irmão. Bota um banco, senta. Entra numa bicicleta e usa de ilustração. Faz alguma coisa. Skate. Quantas vezes eu já entrei de skate, no meio de todo mundo, e puf, subia, e boa noite, e começava a pregar. Que doideira. Nossa, que herege. Herege. De 32 para 700 em 3 anos. Herege. Ô irmão, por favor. Tenha coragem, pelo menos uma vez, e ouse fazer alguma coisa diferente. Intencionalmente. Eu acabei de te mostrar, em junho de 2017, nós planejamos uma série, Eu Sou Esperança às Nações, os 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Passa para a ministra de adoração participou desse planejamento. Então ela passou isso para a líder da decoração, que está debaixo do ministério dela, e eles juntos chegaram à conclusão: a melhor maneira
em março do ano que vem, de mudar a decoração com uma ação intencional para ajudar a mensagem do pastor, é a gente fazer o painel, mudar os elementos. Aí, em julho de 17, a menina teve a ideia: e se a gente botasse aquele pé de uva de plástico, vários cachinhos de uva de plástico, mas um cacho ser de verdade? Porque eu não disse que o pastor vai pregar que ele é a videira verdadeira. Aí a gente orienta o pastor que no meio da mensagem ele come a uva verdadeira, para causar um impacto. Ação intencional, com meses de antecedência. Meu irmão, Deus é onisciente? Sim ou não? Sabe tudo e sabe antes? Então por que Ele não pode te dar agora a mensagem que você vai pregar daqui a um ano? Sabe o que eu acho? Vocês me desculpam, eu já estou acabando mesmo. A impressão que eu tenho é que esse nosso jeitinho brasileiro grita dentro de nós, na nossa natureza pecaminosa, dizendo para nós mesmos, nos convencendo da ilusão de que Deus só opera de improviso. A Rede Globo sabe o que ela vai passar até 2050. A gente não sabe o que vai pregar domingo. Meu último pedido. Esse é um erro que eu vejo sendo muito cometido. E isso prejudica demais as igrejas. O pastor que prega para si. Esse é um sermão que eu gostaria de ouvir, mas não é você o ouvinte. Você é o pregador. Pare de pregar um sermão que você gostaria de ouvir. Vai você ouvir os pregadores que você gosta e pregue para o seu povo o que o seu povo precisa ouvir. Eu não gostaria de ouvir um sermão assim, mas o seu povo vai amar. Faz o teste. Você não precisa acreditar em mim, testa. Seja corajoso e depois seja honesto para me dar o feedback. Um dia um amigo meu chegou para mim, eu gosto desses amigos. Manu, senta aqui, na beira da praia, tomando água de coco, segunda-feira de folga. Manuzão, cara, sobre a sua pregação não tenho o que falar, você sabe disso. Você manda bem, cara, você prega. Não é à toa que você está pregando para todo lugar. Cara, mas você está vacilando, Manu. O que foi, Denis? Amigo do coração. Cara, você já viu como é que você termina as suas mensagens? Terminando com a conclusão. Manu, você não ora, cara. Como assim, Denis? Cara, você vai. E você encerra. Uau, o povo está doido para reagir a um desafio e receber uma oração. Você taca o microfone no púlpito e sai. Você é doido, cara. Aí eu, que isso, Denis? Não, mas eu terminei, está terminado. Ele falou, está errado. Falei, mas eu não gosto de receber oração depois de mensagem. Ele falou, mas o seu povo gosta. Falei, será, Denis? Ele faz o teste. Ok. Cheguei domingo na igreja. Igual eu fiz ontem. Em nome de Jesus, amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Desci e fui para a porta. Quando eu cheguei lá fora, um monte de gente chorando. Pastor, que oração, pastor, eu precisava dessa oração. Pastor, hoje foi diferente, eu não sei dizer o que foi. Me dá um abraço. Eu falei, gente, o Denis estava certo. Nunca mais eu termino de pregar sem fazer uma oração. Eu não gosto, eu não preciso, mas eu não faço para mim. Vamos orar, pastorzão? Vem aqui na frente se você tomou pelo menos uma decisão a partir do que você ouviu essa manhã. Pai, muito obrigado pela tua palavra.
muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu poder. É muito difícil a gente dar o braço a torcer e concordar que nós precisamos mudar e devemos melhorar para a glória do Senhor e para a saúde da tua igreja. Meu Deus, como é difícil ser pastor e admitir que precisa mudar. Meu Deus, é muito difícil. O Senhor sabe o quanto eu relutei de segunda-feira até domingo, naquele debate interno de que não era necessário fazer oração depois de pregar. Eu fiquei aquela semana inteira discutindo comigo, discutindo com o Senhor, discutindo com o Denis, e na minha mente eu fui e voltei várias vezes. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque naquele domingo, o Senhor permitiu que eu tivesse a coragem de tentar algo novo, e como aquilo abençoou o meu ministério, como aquilo abençoou o povo que o Senhor me confiou naquele lugar. Como o Senhor ministrou através das orações após os sermões. Obrigado, Senhor, pela vida do Denis, amigo querido, pastor da PIB da Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado porque o Senhor usou o Denis para jogar luz numa área do meu ministério em que eu podia melhorar. E realmente foi muito melhor eu orar depois de falar. Depois de falar ao teu povo, falar contigo, intercedendo pelo povo, como isso mudou minha vida. O meu desejo é que os meus irmãos saiam daqui do mesmo jeito que eu saí daquela conversa com o Denis. Com dúvida, com questionamento, com debates internos e relutando contra tudo que foi proposto. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles a coragem que o Senhor me deu naquele domingo e eles testarem pelo menos uma coisa diferente. Ah, meu Deus, quem dera se a gente soubesse que a gente precisa melhorar. Quem dera se a gente tivesse a consciência de que a gente precisa aprender. O problema é que a gente aprendeu que pastor só ensina, pastor não aprende. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos faça pregadores ensináveis. E tudo que a gente aprender, que seja para o bem do ministério do Senhor, crescimento da tua igreja, expansão do teu reino, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.